Quantas vezes você disse é só cansaço quando, no fundo, algo muito mais profundo estava acontecendo dentro de você? Você acordar todos os dias sem energia, sem propósito, sentindo como se estivesse vivendo no automático. E pior, acreditando que isso é normal. Existem sinais silenciosos que indicam que sua mente e seu corpo estão entrando em colapso e que ignorá-los pode te levar a um ponto sem volta. Por isso, hoje vou te mostrar o que está por trás da síndrome de burnout de uma forma que talvez nunca tenha visto antes. Antes de prosseguir, se inscreva no canal, deixe seu like e comente aqui abaixo se você sabe o que é essa síndrome. A síndrome de burnout não surge de repente. Ela não bate a sua porta anunciando que chegou. Ela se infiltra devagar, silenciosamente, quase como uma sombra que cresce sem que você perceba. Pesquisas científicas conduzidas por especialistas em neurociência e psicologia do estresse mostram que o esgotamento extremo não começa com o colapso. Começa com pequenos sinais ignorados repetidamente. E aqui está a pergunta que pode mudar tudo. Você tem escutado o seu corpo? Ou tem aprendido a silenciá-lo? Muitas pessoas acreditam que produtividade é sinônimo de valor pessoal, que estar ocupado o tempo todo é prova de importância. Mas estudos mostram que o cérebro humano não foi feito para operar sob pressão constante sem consequências. Quando você ignora os sinais de exaustão, seu sistema nervoso entra em estado de alerta contínuo. Hormônios como o cortisol começam a ser liberados em excesso. Isso, com o tempo, começa a corroer sua energia, sua clareza mental e até sua identidade. Talvez você já tenha sentido isso, aquela sensação de estar sempre cansado, mesmo depois de descansar, aquela irritação constante, aquela dificuldade de se concentrar, aquela perda de interesse pelas coisas que antes te faziam sentir vivo, mas você ignora, porque acha que é só uma fase. Mas e se não for? E se esses forem os primeiros sinais de que algo dentro de você está pedindo socorro? Existe um conceito estudado profundamente por especialistas do comportamento humano que mostra que o esgotamento não é apenas físico. Ele é emocional e existencial. Quando você vive por muito tempo em um ambiente que exige mais do que você pode dar, sem espaço para recuperação, você começa a se desconectar de si mesmo. E essa desconexão é o início de algo muito mais perigoso. Você começa a se sentir vazio, mesmo quando tudo aparentemente está bem. Começa a questionar o sentido das coisas, perde a motivação e, aos poucos, vai se afastando de quem você realmente é. Agora, me responde com sinceridade. Quando foi a última vez que você se sentiu realmente bem, sem estar preocupado com o próximo problema? Esse é o tipo de pergunta que muita gente evita, porque a resposta dói. Mas é justamente essa dor que pode te acordar antes que seja tarde demais. Pesquisas mostram que o burnout altera áreas do cérebro responsáveis pela tomada de decisão, pela memória e pelo controle emocional. Isso significa que, quanto mais você ignora os sinais, mais difícil fica perceber que algo está errado. É como se sua própria mente começasse a te sabotar, te mantendo preso em um ciclo de desgaste constante. E talvez o mais perigoso de tudo é que a sociedade reforça isso. Ela aplaude quem se sacrifica, quem se sobrecarrega, quem nunca para, mas não mostra o preço que isso cobra depois. Agora pensa, quantas vezes você se sentiu culpado por descansar? Quantas vezes você se forçou a continuar mesmo estando esgotado? Isso não é força. Isso é um padrão que, se não for interrompido, pode te levar ao limite. E ao longo desse vídeo, você vai entender exatamente quais são os sinais que você está ignorando e por que eles são muito mais perigosos do que parecem. Eu vou te mostrar o primeiro sinal silencioso que a maioria das pessoas ignora e que pode estar presente na sua vida agora, mesmo sem que você perceba. O primeiro sinal que quase ninguém percebe é a perda silenciosa de energia emocional. Não é apenas cansaço físico, é algo mais profundo. É como se, mesmo depois de dormir, você acordasse já esgotado. Como se cada tarefa simples exigisse um esforço enorme. A ciência mostra que, quando o cérebro permanece em estado constante de estresse, ele começa a economizar energia. E isso afeta diretamente sua motivação, sua disposição e até sua capacidade de sentir prazer. Você já percebeu que coisas que antes te animavam hoje parecem indiferentes?
Isso não é preguiça. Isso é um sinal claro de que o seu sistema emocional está sobrecarregado. Estudos na área da neuropsicologia indicam que o excesso de estresse reduz a atividade em regiões do cérebro ligadas à recompensa, ou seja, aquilo que antes te dava satisfação, simplesmente deixa de fazer sentido. E nesse momento, muitas pessoas cometem um erro perigoso. Elas tentam compensar trabalhando mais, se cobrando mais, exigindo ainda mais de si mesmas. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você força, mais você se esgota. Agora pensa comigo. Você está realmente cansado ou está emocionalmente drenado? Essa diferença muda tudo. O segundo sinal é ainda mais traiçoeiro. A irritação constante. Pequenas coisas começam a te incomodar de forma desproporcional. Um comentário simples, um atraso, um barulho. Tudo parece demais. Isso acontece porque o seu cérebro já está no limite. Ele perde a capacidade de regular emoções com eficiência. Pesquisas mostram que o esgotamento prolongado enfraquece os mecanismos de autocontrole emocional. E o resultado disso é uma sensação constante de tensão, como se você estivesse sempre prestes a explodir, e muitas vezes. Você nem percebe que isso está acontecendo. As pessoas ao seu redor começam a notar, mas você continua acreditando que está tudo sob controle. Agora eu te pergunto, você tem reagido de forma diferente ultimamente? Tem se sentido mais impaciente, mais sensível, mais distante? Esses não são defeitos de personalidade, são sinais. O terceiro sinal é um dos mais perigosos, a desconexão emocional. Você começa a se afastar das pessoas. Conversas parecem cansativas. Relacionamentos perdem a profundidade. É como se você estivesse presente fisicamente, mas ausente por dentro. Isso acontece porque o cérebro, em um estado de sobrecarga, tenta se proteger. Ele reduz o envolvimento emocional como uma forma de defesa. Mas essa proteção tem um custo alto. Você começa a perder o sentido de conexão com o mundo e, sem perceber, você vai se isolando. E aqui entra algo que poucos falam. O burnout não destrói apenas sua energia, ele destrói sua identidade. Quando você passa tempo demais em um estado de exaustão, você deixa de reconhecer quem você é fora das suas obrigações. Você se torna apenas alguém que cumpre tarefas, que sobrevive ao dia, que tenta chegar ao fim da semana. Mas viver não é isso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que pode te incomodar. Quem você seria se não estivesse sempre cansado? Talvez essa resposta esteja mais distante do que deveria, e isso já diz muito. O quarto sinal é a dificuldade de concentração. Sua mente começa a falhar. Você esquece coisas simples. Perde o foco facilmente. Tarefas que antes eram rápidas se tornam demoradas e confusas. Isso não é falta de capacidade, é sobrecarga cognitiva. Pesquisas mostram que o estresse crônico afeta diretamente a memória e a atenção. Seu cérebro entra em um modo de sobrevivência. E funções mais complexas começam a ser prejudicadas. E o mais perigoso, você pode começar a duvidar de si mesmo. Acreditar que está menos inteligente, menos capaz, menos preparado. Mas a verdade é outra. Você está sobrecarregado. E quanto mais você ignora isso, mais profundo esse ciclo se torna. Se você assistiu até aqui, escreve nos comentários se você conhece alguém que você acha que tem essa síndrome. Porque reconhecer esses sinais é o primeiro passo para quebrar esse padrão. Existe algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Um sinal silencioso que não aparece no corpo, nem no comportamento imediato, mas que está na raiz de tudo isso. Agora você vai entender que seja a primeira vez que você vai enxergar o burnout de verdade. Existe um sinal que não aparece de forma óbvia, mas que está na raiz de todo o processo de esgotamento. E entender isso pode ser o ponto de virada na sua vida. Esse sinal é a perda de sentido. Não é apenas sobre estar cansado, irritado ou desconectado. É algo mais profundo. É quando você começa a questionar, mesmo que em silêncio, o porquê de tudo o que está fazendo. As tarefas continuam, a rotina segue, as responsabilidades permanecem. Mas dentro de você surge um vazio difícil de explicar. Pesquisas na área da psicologia existencial mostram que o ser humano
precisa de significado para sustentar o esforço ao longo do tempo. Quando esse significado se perde, o desgaste deixa de ser apenas físico ou emocional. Ele se torna existencial. E esse é um dos pontos mais perigosos do burnout. Porque aqui não adianta apenas descansar. Você pode tirar férias, dormir mais, se afastar por um tempo. Mas se o sentido não for restaurado, o esgotamento volta. E muitas vezes, volta ainda mais forte. Agora me responde com sinceridade. Você sente que o que você faz hoje tem um propósito claro? Ou você apenas continua porque precisa? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas ela revela muito. Existe um padrão observado por especialistas do comportamento humano. Quando uma pessoa passa muito tempo ignorando seus próprios limites, ela começa a viver em função de expectativas externas. O que os outros esperam, o que parece certo, o que precisa ser feito. E nesse processo, ela se perde de si mesma. Você começa a dizer sim quando queria dizer não, começa a aceitar cargas que não são suas, começa a se adaptar tanto que deixa de existir de forma autêntica. E o mais curioso é que isso muitas vezes é visto como algo positivo. Ser responsável demais, disponível demais, forte demais, mas existe um preço. E esse preço é pago em silêncio. O cérebro humano, quando submetido a esse tipo de pressão constante, entra em um estado de desgaste progressivo. Estudos mostram que a falta de alinhamento entre valores pessoais e atividades diárias aumenta drasticamente os níveis de estresse psicológico. Ou seja, não é só o quanto você faz, é o quanto aquilo faz sentido para você. Agora pensa. Quantas coisas você faz hoje que não tem nada a ver com quem você realmente é? Quantas vezes você ignorou a própria intuição para atender expectativas externas? Esse conflito interno gera um tipo de desgaste que não aparece imediatamente, mas que corrói aos poucos. E aqui está algo que poucas pessoas têm coragem de admitir. Às vezes, o problema não é a quantidade de esforço, é a direção. Você pode estar dando o seu máximo na direção errada. E isso cansa mais do que qualquer excesso de trabalho. Se você sente que está sempre ocupado, sempre cansado, mas mesmo assim não se sente realizado, esse pode ser o sinal mais claro de que algo precisa mudar. E não, isso não significa abandonar tudo ou tomar decisões impulsivas. Significa começar a olhar para dentro, reconhecer que existe um desalinhamento e que ignorar isso só vai aprofundar o problema. Porque tomar consciência disso é raro e poderoso. Eu vou te mostrar algo que quase ninguém fala. O estágio final desse processo. O ponto onde muitas pessoas chegam sem perceber e que pode literalmente destruir não só a sua saúde, mas a forma como você enxerga a vida. E mais importante, vou te mostrar como começar a sair disso. Agora chegamos ao ponto que quase ninguém quer encarar. O estágio final do esgotamento. É aqui que o burnout deixa de ser apenas um desconforto e se torna uma ruptura interna profunda. Nesse nível, você não está apenas cansado, você está emocionalmente esvaziado. É como se algo dentro de você tivesse desligado. A motivação desaparece, o prazer nas pequenas coisas some e até aquilo que antes era importante perde completamente o sentido. Pesquisas mostram que, em estados extremos de esgotamento, o cérebro reduz drasticamente a resposta a estímulos positivos. Ou seja, não é que a vida perdeu a cor, é que sua mente já não consegue mais perceber da mesma forma. E esse é o momento mais perigoso, porque muitas pessoas continuam funcionando. Elas continuam indo ao trabalho, cumprindo tarefas, respondendo mensagens. Mas por dentro, já não estão mais lá. Agora me responde, você tem vivido ou apenas existido? Esse estágio também traz um outro efeito silencioso, a distorção da própria percepção. Você começa a acreditar que esse estado é normal, que a vida é assim mesmo, que sentir-se vazio, cansado e desconectado faz parte da realidade adulta. Mas não faz. Isso é um sinal de alerta extremo. Especialistas em saúde mental apontam que, quando o burnout atinge esse nível, ele pode desencadear quadros mais graves, como ansiedade e intensa depressão profunda e até colapsos físicos. E o mais assustador é que tudo isso começou com sinais pequenos, ignorados lá no início.
Mas aqui está a parte mais importante de tudo que você ouviu até agora. Existe saída. E ela não começa com grandes mudanças externas. Ela começa com uma decisão interna. A decisão de parar de se ignorar. A decisão de reconhecer que você tem limites. E que respeita não é fraqueza, é inteligência emocional. Pesquisas mostram que pequenas mudanças consistentes têm um impacto profundo na recuperação do esgotamento, coisas simples, mas que exigem consciência. Aprender a dizer não, criar espaços de pausa reais, não apenas físicos, mas mentais. Reconectar-se com aquilo que te dá sentido, mesmo que seja aos poucos, e principalmente, parar de medir o seu valor pela sua produtividade. Você não é uma máquina, você é um ser humano. E seres humanos precisam de equilíbrio para funcionar. Agora, eu quero que você pense com honestidade. O que na sua vida hoje está te drenando mais do que deveria? E o que você pode começar a ajustar? Mesmo que de forma pequena, a transformação não acontece de uma vez, mas ela começa no momento em que você decide não continuar do mesmo jeito. Se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você se reconheceu nessas palavras, então não ignora isso. Se inscreva agora no canal, porque aqui você vai encontrar conteúdos que vão te ajudar a entender sua mente e transformar sua vida de dentro para fora. Deixe o seu like, porque isso faz com que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de mensagem. E compartilhe esse vídeo com alguém que pode estar passando por isso em silêncio. E nunca se esqueça, você não precisa chegar ao limite para começar a mudar. A mudança começa agora,